No programa de hoje, eu não venho aqui para criticar o Palmeiras, para falar que o Palmeiras foi covarde, para falar que o Palmeiras não ganha jogo grande, para falar que, apesar que o Aníbal Moreno e o Bruno Fux foram os dois piores jogadores da partida de ontem, que apesar de todos os erros que aconteceu no jogo ontem, eles vacilaram feio, um dos dois deram um gol. O Bruno Fux vacilou no primeiro gol do Flamengo e o Aníbal Moreno deu um gol de presente ali, que foi o terceiro gol do Flamengo, meus amigos palmeirenses, porque se o Palmeiras não toma aquele terceiro gol, o Palmeiras estaria no jogo e teria condições sim de empatar e até virar a partida, torcedor palmeirense. Mas o que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte, meus amigos palmeirenses: uma grande fake news que a torcida do Flamengo e jornalistas canalhas estão fazendo, torcedor palmeirense. Estão querendo falar que o gol do Vitor Roque teve falta do Gustavo Gomes no começo da jogada e não foi isso que aconteceu, meus amigos palmeirenses. Coloca aí na tela a produção. Olhe bem, a falta, o empurrão que o Gustavo Gomes dá no Arrascaeta foi aos 11 minutos, torcedor palmeirense. E o gol do Vitor Roque foi aos 23, meus amigos palmeirenses. Então, como é que pode falar, manipular, pegar só o trechozinho do empurrão do Gustavo Gomes para querer justificar que o Flamengo não foi ajudado e dizer que o gol do Palmeiras, o gol do Vitor Roque, foi ilegal, que teve falta lá no começo da jogada do Gustavo Gomes. Estão mentindo na cara dura. E os jornalistas estão indo na onda, meus amigos palmeirenses. Eu estou esperando, eu faço questão de assistir os programas esportivos hoje para ver se vai ter choradeira. Nos pós-jogos de ontem não teve choradeira, não teve nenhum jornalista falando que o campeonato está manchado, não teve gritaria, não teve pedido de afastamento do Wilton Pereira, que foi um vagabundo safado que roubou na cara dura o nosso grandioso Palmeiras, e nem vai ter, meus amigos palmeirenses, porque quando o roubo é para o time da mídia suja, o time da corrupção, o time de bandidos, eles ficam caladinhos, meus amigos palmeirenses. Seu pilhado, você vai começar o programa hoje gritando, falando de escândalo, falando de roubo, falando que o campeonato está manchado? Porque já tem jornalista aí falando que não foi pênalti o empurrão de Jorginho no Gustavo Gomes, meus amigos palmeirenses. Que os empurrões no pênalti do Flamengo, na falta do Vitor Roque, o empurrão no Bruno Fux, que o Pedro bota a mão nos peitos de Bruno Fux e empurra, que aquilo ali foi normal, que o juiz estava mantendo o critério, meus amigos palmeirenses. Olha como o argumento muda desses caras, olha como eles são mentirosos, são canalha, meus amigos palmeirenses. Eu não vou criticar o Palmeiras jogou bem ontem, o Palmeiras entrou muito bem na partida, o Palmeiras estava fazendo um jogo limpo, o Palmeiras entrou para ganhar o jogo, Palmeiras entrou o jogo amassando o time do Flamengo, colocando o time do Flamengo para trás. Beleza, o Flamengo abriu o placar, mas antes do Flamengo abrir o placar, teve o pênalti no Gustavo Gomes, que daria a possibilidade do Palmeiras abrir o placar, fazer 1-0. E naquele momento o Flamengo estava assustado, estava sendo surpreendido pela postura do Palmeiras, que não estava deixando os caras jogar. Beleza, o Flamengo fez aquele gol ali, porque o Bruno Fux deu uma vacilada. Bruno Fux, não era para você ter deixado o Pedro virar daquela forma. Pelo menos empurra o cara, faz alguma coisa, faz a falta, toma um cartão amarelo, mas não deixa aquilo acontecer. O Flamengo foi lá na primeira oportunidade e fez o gol, meus amigos palmeirenses. Depois o Palmeiras, de forma limpa, empata o jogo, continuando jogando o mesmo futebol, estava jogando bem, meus amigos palmeirenses. E o que aconteceu?
deram um pênalti inexistente, onde teve 2 faltas para o nosso grandioso Palmeiras. Era lance simples do VAR, chamar o juiz e anular, meus amigos palmeirenses. O pênalti do Palmeiras, se ele vai no VAR, ele dá o pênalti. No pênalti do Flamengo, se ele vai no VAR, ele anula aquele pênalti, meus amigos palmeirenses. Então, estão mentindo na cara dura, querendo justificar que o gol de Vitor Roque teve falta lá em Arrascaeta, mas não, é mentira, estão mentindo, meus amigos palmeirenses. O empurrão do Gustavo Gomes foi aos 11 minutos e o gol do Palmeiras foi aos 23, quase 24, meus amigos palmeirenses. E vocês estão percebendo como eles são sujos pra caramba? Não vamos chorar não, meus amigos palmeirenses. Não vamos criticar o Palmeiras não. Palmeiras continua na liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras jogou muito bem ontem. Palmeiras não foi covarde não, meus amigos palmeirenses, como alguns torcedores estão falando. Vamos focar agora no que vem pela frente. E nesta quinta-feira o Palmeiras joga o jogo de ida da semifinal da Libertadores da América contra a LDU. Vamos focar nesse jogo para a gente poder ir para a final, meus amigos palmeirenses. E no final de semana vamos ter o jogo em casa contra o Cruzeiro. E eu vou falar uma coisa para o Abel Ferreira. Olhe bem, vou fazer uma cobrança para o Abel Ferreira. Abel Ferreira, eu sei que temos o jogo importantíssimo da semifinal da Libertadores, mas faça um esforço com os nossos jogadores. Não poupe contra o Cruzeiro, não. Coloque força máxima. O que aconteceu no primeiro turno não pode acontecer no segundo turno. No primeiro turno a gente perdeu para o Flamengo, roubado também, com um pênalti inexistente no Arrascaeta, e depois perdeu para o Cruzeiro. Então isso não pode acontecer. Final de semana, Abel Ferreira terá que colocar força máxima quinta-feira, força máxima no final de semana contra o Cruzeiro e força máxima no jogo da volta contra a LDU para a gente garantir a final, uma vaga na final da Libertadores, meus amigos palmeirenses. E detalhe, eu quero, se o Palmeiras for para a final, e se Deus quiser vai, eu quero pegar vocês, mulambada, porque lá, com o juiz da Comebol, não vai acontecer esses roubos que aconteceu ontem no Maracanã, não. Porque se não fosse os roubos, o Palmeiras ganharia de vocês. O Palmeiras abriria 6 pontos para vocês. O Palmeiras iria quebrar esse tabu, jogando mais do que vocês. Então vamos focar, meus amigos palmeirenses. Vamos focar. Então, Abel Ferreira, por favor, coloque força máxima. Coloque força máxima contra o Cruzeiro no final de semana. Porque temos que ganhar esse jogo para a gente manter a liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não pode perder a liderança nessa reta final. É ir com força máxima, ganhar todos os jogos e ganhar este Campeonato Brasileiro. E se vir um Flamengo numa final, com a arbitragem da Comebol, a gente ganha de vocês na final, mulambada. Então, vamos na fé, vamos apoiar, vamos acreditar e não vamos criticar neste exato momento, não, torcedor palmeirense. É esse pedido que eu faço para vocês. O Palmeiras ontem jogou bem, o Palmeiras praticou um futebol para ganhar o jogo, só que não deixaram o nosso Palmeiras ganhar. Então, vamos esperar o que a mídia vai falar. Mas é lógico, não espere aquela choradeira que teve no jogo contra o São Paulo, não espere que vai acontecer isso não. Vão afastar o árbitro, vai ter afastamento do árbitro de ontem, do Wilton Pereira, vai ter afastamento, a CBF vai afastar o árbitro. Vai acontecer isso, meus amigos palmeirenses? Não vai, porque só acontece isso quando é contra o nosso grandioso Palmeiras. Espero que vocês possam entender a máfia do futebol. É isso aí que a gente viu ontem, meus amigos palmeirenses, e a máfia da mídia suja. A mídia está tratando os lances de ontem polêmico como não tivesse acontecido nada, porque foi a favor do Flamengo. Dá para vocês entenderem isso, meus amigos palmeirenses?
Coloque sua opinião aqui nos comentários. Mas vamos, contra tudo e contra todos, ganhar este campeonato brasileiro. Vamos lá para o primeiro áudio de hoje. É o amigo Sebastião